E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje, bora ver as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, como também no futebol internacional. Então, sem muita enrolação, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Agora sim, sem mais delongas, bora logo pro vídeo de hoje. E vamos começar então falando das transferências confirmadas aqui do Brasil. A Chapecoense anunciou 3 novas contratações, começando pelo volante Camilo, de 26 anos, que chega emprestado até o fim do ano junto ao Grêmio. O Verdão do Oeste anunciou também o atacante Enio, de 24 anos, que assinou por empréstimo até o fim da temporada, proveniente do Juventude. E a Chape anunciou também o atacante congolês Yannick Bolasie, de 36 anos. O experiente jogador estava atualmente livre no mercado, após deixar o Cruzeiro, e assinou com a Chape então até o fim dessa temporada. Já o Coritiba anunciou um pacote de reforços, começando pelo volante Fernando Sobral, de 31 anos, que chega emprestado junto ao Cuiabá até dezembro. O Coxa anunciou também o meia Gustavo, de 23 anos, que assinou em definitivo até o fim de 2028. Ele deixou o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O atacante Fabinho, de 26 anos, assinou até o fim de 2027 com o time paranaense, após deixar o América Mineiro. O Coritiba anunciou ainda o atacante uruguaio Joaquim Lavega, de apenas 20 anos, que chega emprestado com opção de compra junto ao Fluminense até o fim dessa temporada. E por último então, o Coritiba anunciou o zagueiro Thiago Santos, de 36 anos, que chega após reincidir o seu contrato com o Fluminense. Já o Remo anunciou 4 novas contratações, começando pelo atacante Carlinhos, de 28 anos, que chega emprestado junto ao Flamengo até o fim do ano, quando também acaba o seu contrato com o time carioca. Na sequência, o volante Patrick de Paula, de 26 anos, também foi confirmado no Leão, e chega emprestado junto ao Botafogo até o fim da temporada. O Remo contratou ainda o zagueiro Léo Andrade, de 27 anos, que chega após deixar o Suwon Samsung da Coreia do Sul. E para fechar, o Remo confirmou ainda o lateral direito João Lucas, de 27 anos, que foi emprestado junto ao Grêmio até o fim da temporada. Já o Vitória contratou o zagueiro Richelli, de 27 anos. O jogador fica emprestado por uma temporada, proveniente do Famalicão de Portugal. E o Red Bull Bragantino anunciou a contratação em definitiva do zagueiro Alex Vinícius, que fica até o fim de 2028. O jogador de 26 anos deixa o Atlético Goianiense por quase 2 milhões de euros. E o Vasco da Gama confirmou o meio atacante colombiano Juan Rojas, de 23 anos. Ele será emprestado até o fim deste ano junto ao Monterrey do México e com uma opção de compra vinculada. E nesta última semana o Mirassol anunciou um pacotão de reforços, começando pelo volante Denilson, de 24 anos, que foi comprado junto ao Cuiabá. Os valores não foram revelados. O Leão confirmou ainda o meia argentino Lucas Mughini, de 33 anos, que chega sem custos após não estender o seu contrato com o Ceará, que assinou por um ano. O Mirassol anunciou também o zagueiro William Machado, de 29 anos, que deixa o Ceará por pouco mais de 1 milhão de euros. Mais um reforço confirmado no time paulista é o lateral esquerdo Igor Karius, de 32 anos. Ele chega após reincidir o seu contrato com o Sport. O Mirassol oficializou ainda a contratação do atacante Antônio Galeano. O paraguaio de 25 anos chega do Nacional do Uruguai e os valores não foram revelados até o momento. Vale destacar que no ano passado ele estava emprestado ao Ceará. E por último, o Mirassol anunciou ainda o meia Eduardo, de 36 anos. O jogador estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro. Já o Bahia anunciou a contratação do atacante uruguaio Christian Oliveira, de 23 anos, que chega emprestado junto ao Grêmio até o fim do ano com opção de compra vinculada. Mais um que chega no Bahia é o lateral direito Roman Gomes, que tem 21 anos. O argentino assinou até dezembro de 2030 e estava atualmente no Estudiantes da Argentina, que recebe cerca de 2 milhões e meio de euros. Já o Grêmio anunciou 2 contratações. O primeiro foi o atacante José Enamorado, que chega do Júnior Barranquilla da Colômbia. Aos 26 anos, o colombiano assinou até dezembro de 2028 e custou cerca de 2 milhões e meio de euros. O Grêmio anunciou também a volta do atacante TT, de 25 anos, que assinou agora até dezembro de 2029. O jogador estava no Panathinaikos da Grécia, que recebe então um pouco mais de 6 milhões de euros. Já o rival Inter anunciou a contratação do meio-campista Paulinho Paula por 2 temporadas e tendo ainda uma opção de renovação por mais uma, dependendo de metas. O jogador de 29 anos chega sem custos após deixar o Vasco da Gama. E depois de se livrar do transfer ban, o Corinthians anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, que assinou sem custos após reincidir com o Besiktas da Turquia. Torcedor declarado do Timão, o jogador de 35 anos assinou por 2 temporadas. E após reincidir o seu contrato com o Corinthians, o lateral direito Fagner, de 36 anos, assinou em definitivo com o Cruzeiro até o fim da temporada e com uma opção de renovação por mais um ano. E o Cruzeiro confirmou ainda a contratação do atacante Chico da Costa, de 30 anos. O vínculo com a Raposa é válido até dezembro de 2027 e o brasileiro deixa o Cerro Porteño do Paraguai. Os valores não foram informados. Na última temporada, ele estava emprestado ao Mirassol. E o Cruzeiro anunciou também o meio-campista Gerson, de 28 anos, que assinou até dezembro de 2030. O ex-Flamengo deixa o Zenit por 27 milhões
milhões de euros fixos, mais 13 em bonificações, totalizando então 30 milhões de euros. Gerson vai usar a camisa 97 na Raposa e agora então ele é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro anunciou de forma oficial o zagueiro Vitor Hugo, de 34 anos, que já estava emprestado na última temporada. O jogador assinou agora em definitivo até o fim de 2028 e deixou o Bahia por 1 milhão de euros. E o Botafogo anunciou a contratação do atacante Lucas Villalba, que assinou até dezembro de 2029. O uruguaio de 24 anos chega do Nacional do Uruguai por quase 3 milhões de euros. Já o Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Vitão, de 25 anos, que assinou até dezembro de 2029. O defensor deixa o Internacional por 10 milhões de euros. Nesses valores está incluso o perdão da dívida do time gaúcho em relação à compra de Thiago Maia. Saindo agora do Brasil, o experiente volante Enzo Pérez, de 39 anos, trocou de clube lá na Argentina. Após não estender o seu contrato com o River Plate, o jogador assinou até dezembro deste ano com o Argentinos Júniors. E sem avanço com o São Paulo, o zagueiro argentino Gastón Ávila, de 24 anos, foi anunciado pelo Rosário Central da Argentina. O contrato é de empréstimo até o fim do ano, proveniente do Ajax da Holanda. No ano passado ele estava emprestado ao Fortaleza. Já o River Plate anunciou de forma oficial o lateral esquerdo Matias Vinha, de 28 anos, que chega do Flamengo. O time argentino pagou cerca de 428 mil euros pelo empréstimo até o fim da temporada e tem ainda uma opção de compra vinculada pelo uruguaio. Ex-internacional, o volante Rodrigo Dourado, de 31 anos, trocou de clube no México. Ele deixa o Atlético San Luis e está indo para o América. Os valores não foram informados. O Inter Miami dos Estados Unidos anunciou a contratação do zagueiro Mikael, de 25 anos. Ele chega emprestado junto ao Palmeiras até o fim da temporada e com opção de compra vinculada. O Inter Miami anunciou também o volante argentino David Ayala, que tem 23 anos. Ele assinou até o fim da temporada e deixou o Portland Timbers, também da MLS, por 1,7 milhão de euros. Pablo Mari está de casa nova. O ex-Flamengo deixa a Fiorentina da Itália e assinou em definitivo com o Al Hilal da Arábia Saudita. O contrato é curto, por 6 meses, mas tem uma opção de renovação por metas por mais um ano. O espanhol, de 32 anos, custou cerca de 2 milhões de euros. Chegando agora na Europa, o Fenerbahçe da Turquia confirmou a contratação do meio francês Matteo Guendouzi, de 26 anos. Ele deixa a Lazio da Itália por 28 milhões de euros e assina até 2030. O AVS de Portugal anunciou a contratação do volante Ironi, de 26 anos, que assinou até junho de 2028. O ex-Corinthians estava no Mirassol. Os valores não foram revelados até o momento. Oscar Pietuzewski é reforço do Porto de Portugal por um total de 10 milhões de euros. O atacante polonês, de apenas 17 anos, deixa o Jagiellonia da Polônia e assina até 2029. Já o Toulouse da França anunciou o meia senegalês Pape Demba Diop, de apenas 22 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Strasbourg, também da França. O Hoffenheim da Alemanha confirmou o empréstimo do atacante americano Cole Campbell, de apenas 19 anos. Ele chega do Borussia Dortmund com taxa de 1,5 milhão de euros. Já mais Simpson Pussey foi emprestado ao Colônia da Bundesliga até o fim dessa temporada. O defensor inglês, de apenas 20 anos, pertence ao Manchester City. O centroavante austríaco Michael Gregoritsky assinou com Augsburg da Alemanha, onde fica até o fim da temporada. O jogador, de 31 anos, chega emprestado junto ao Brøndby da Dinamarca. O meia Hernani, de 31 anos, trocou de clube lá na Itália. O brasileiro deixou Parma e assinou por 1 ano e meio com Monza. Os valores não foram revelados. A Udinese da Itália contratou o meia colombiano Juan Arizala, de apenas 20 anos. Ele assinou até 2030. O jogador estava no Independiente Medellín da Colômbia e custou 3 milhões de euros. O Hellas Verona da Itália anunciou o goleiro brasileiro Arthur, que tem apenas 18 anos e assinou até o meio de 2029. Ele chega sem custos após reincidir com o Corinthians. Mais um brasileiro assinando com o time italiano é o centroavante Isaac, de apenas 21 anos. O contrato também é válido até 2029 e ele chega sem custos após deixar o Atlético Mineiro. O Lecce da Itália confirmou o meia atacante israelense Omri Gandelman, de 25 anos, que assinou até o meio de 2029. Ele chega do Gent da Bélgica a um custo de 4 milhões e meio de euros. O atacante sérvio Petar Ratkov, de 22 anos, assinou até 2030 com a Lazio da Itália e deixa o Red Bull Salzburg da Áustria a um custo de 13 milhões de euros. A Lazio contratou também o meio holandês Kenneth Taylor, que tem apenas 23 anos e assinou até 2030. Aos 23 anos, o jogador deixou o Ajax da Holanda por quase 17 milhões de euros. O meia italiano Marco Bresciani assinou com a Fiorentina por empréstimo com obrigação de compra fixada e metas até o fim dessa temporada. O jogador, de 25 anos, pertence à Atalanta, também da Itália, e pelo empréstimo, a Viola pagará 1 milhão de euros. O Valência da Espanha contratou o centroavante Umar Sadiq, de 28 anos, que assinou até o meio de 2028. O nigeriano deixará a Sociedade, também da Espanha, a um custo de 5 milhões de euros. Caie Furo é reforço do Brentford até meados de 2031. O centroavante belga, de apenas 18 anos, deixa o Clube Bruges lá da Bélgica a um custo de 10 milhões de euros. Alvo recente do Flamengo, o centroavante Tati Castellanos, de 27 anos, foi anunciado pelo West Ham. O argentino assinou até o meio de 2030 e deixa a Lazio da Itália a um custo de 29 milhões de euros.
euros. E o Manchester City anunciou a contratação do atacante Antoine Semenyo, que tem 26 anos e assinou até o meio de 2031. O ganês deixa o Bournemouth por 72 milhões de euros, valor da multa contratual. Essas foram então as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, como também no futebol internacional. Já deixa aqui nos comentários quais contratações desse vídeo você mais gostou e acha que mais vai fazer a diferença em seus novos clubes. E como vocês sabem, esse vídeo sai toda segunda-feira e dá bastante trabalho, então já fortalece com seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Deste modo então, toda segunda-feira tem um vídeo novo. E caso você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a se inscrever. Aqui tem vídeo novo todo dia, falando de notícias, especulações e transferências confirmadas. Por aqui, você sempre será muito bem-vindo. Enfim, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma ótima e abençoada semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.